Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Flamengo é eleito o terceiro maior clube da América, rubro-negro é o brasileiro melhor colocado. O levantamento dos dados e a lista foram realizados pela revista inglesa Furfurtu. Flamengo é favorito no Brasil. Desde 2019 o Flamengo vem sendo apontado como um dos favoritos em todas as competições que disputa. Ao lado do Palmeiras, o rubro-negro sempre chega longe nas competições que participa. Por conta disso, além de contar com diversos nomes de peso em seu elenco, o time carioca é apontado como um dos melhores clubes do Brasil na atualidade. Além disso, o rubro-negro ainda é apontado como um dos melhores times da América. Com 3 Libertadores conquistadas em sua história, o Mengão, de acordo com a revista Furfurtu, é apenas o terceiro maior clube americano. Ranking da revista. De acordo com o portal inglês, o top 3 dos maiores clubes da América é formado por Boca Juniors, primeiro colocado, River Plate, na segunda posição, e Flamengo. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, considerados os maiores times do estado de São Paulo, aparecem logo na sequência do ranking. Os outros times brasileiros que estão na lista e suas respectivas posições são Vasco, 12º, Cruzeiro, 15º, Grêmio, 19º, Internacional, 20º Fluminense, 23º, Atlético Mineiro, 25º e Botafogo, 26º. Atualmente, considerando as partidas disputadas em 2024, o Flamengo entrou em campo 40 vezes. Ao todo, o time carioca venceu 26 vezes, empatou 9 e perdeu 5. O rubro-negro. Tite faz revelação sobre a não escalação de Léo Ortiz no Flamengo contra o Criciúma. Mais querido sofreu para vencer o Criciúma em pleno Maracanã. Mengão volta a vencer no Brasileirão. Em partida realizada na tarde deste sábado 20, o Flamengo recebeu o Criciúma e teve muitas dificuldades para conquistar os 3 pontos. O Tigre saiu na frente e o Mengão sofreu para virar a partida. O gol da vitória flamenguista foi marcado apenas aos 44 minutos da etapa final, quando Gabriel Barbosa converteu a penalidade cometida por Barreto e deu o triunfo ao mais querido. É válido mencionar que o técnico Tite foi criticado pela nação por conta de algumas atitudes na partida. Um dos questionamentos foi a não entrada do zagueiro Léo Ortiz, que ficou os 90 minutos no banco. Vale lembrar que o ex-zagueiro do Red Bull Bragantino custou mais de 37 milhões de reais aos cofres do Mengão. Todavia, Tite vem optando por Davi Luiz como titular, ao lado de Fabrício Bruno. Tite justifica escolhas. Na coletiva de imprensa, o treinador do Flamengo foi questionado sobre a não utilização do defensor e deu uma alfinetada na imprensa. Confira a resposta do treinador. Eu sou um técnico de futebol, formado em educação física, ex-atleta, que parou com 27 anos, que deve ter mais de 2.000 palestras, 1.300 jogos e que fala a verdade, iniciou o comandante. Ele ainda prosseguiu. O mesmo que a gente conversa com a direção, é a mesma conversa que tem. Às vezes não com vocês. Eu omito, não minto para vocês. Tem coisas que eu não quero colocar para vocês, finalizou. Por fim, com 34 pontos ganhos, a rodada só não foi melhor para o Flamengo por conta das vitórias de Botafogo e Palmeiras, que venceram Internacional e Cruzeiro, respectivamente. Rodolfo Landim perde a paciência com Marcos Braz no Flamengo e motivo é revelado. O presidente está tendo que responder pelas negociações do clube carioca no mercado que até agora não deram certo. A paciência acabou? O Flamengo entrou em campo no último sábado 20 e de virada venceu o Criciúma pelo placar de 2-1, com gols anotados pelos atacantes Pedro e Gabigol. Mas o jogo foi regado por 2 polêmicas. Houve 2 pênaltis marcados para o mais querido após conferência no VAR. Inclusive, após a partida, o treinador do Tigre surpreendeu. Em entrevista, Cláudio Tencati concordou com a marcação da segunda penalidade convertida por Gabriel. Em meio a isso, os bastidores do clube carioca não estão em paz como já estiveram. Tudo isso por conta da atuação do Mengão no mercado da bola, capitaneada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz. Existe o entendimento que o presidente Rodolfo Landim não está nada satisfeito com o rumo das negociações. Vale salientar que nenhum reforço foi confirmado nesta janela de transferências. Braz fracassou em negócios. É de consenso que a equipe de Tite precisa de um meio-campista, visto que muitas vezes a equipe fica exposta defensivamente. Braz tentou fazer isso, mas os olhos do dirigente cresceram. Isso porque existia uma possibilidade real, Marcos Antônio, da Lazio, da Itália. No entanto, segundo o portal Dia, a possibilidade de contratar jogadores como Paquetá e Claudinho,
fez com que a proposta pelo jogador da equipe italiana não saísse do papel e assim o São Paulo deu um chapéu no Fla e ficou com o jogador. Há o risco dos cariocas ficarem sem ninguém. A negociação com Lucas Paquetá está, praticamente, descartada. O jogador ainda tenta a liberação, mas o West Ham ING não quer liberá-lo. Já com Claudinho, ele se envolveu em uma gafe, dizendo que negociava com um homem que foi presidente da Rússia. Claramente, ele confundiu Dmitry Medvedev com Alexander Medvedev. Sobrou para o presidente. Sendo assim, a publicação informou que Landim vem sendo muito cobrado internamente, até atrapalhando as alianças para uma eleição de Rodrigo Dunchey no fim do ano. Ele vem tendo que explicar as ações de seu vice-presidente no mercado. Além de não conseguir fechar contratações, Braz está atrapalhando Landim também politicamente. É sabido que o vice-presidente vai deixar o Fla em breve, mas isso não impede que o atual mandatário esteja pra lá de incomodado. Pênalti para o Flamengo foi bem marcado segundo Cláudio Tencati, técnico do Criciúma. O comandante do Tigre acredita que a ação foi correta, mas questiona o fato do jogo não ter sido paralisado com 2 bolas em campo. Segundo pênalti do Flamengo, técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, falou em entrevista coletiva sobre a marcação do segundo pênalti do Flamengo no duelo com o Tigre. O treinador alega que o árbitro deveria ter parado o jogo quando tivesse visto a bola em campo. O lance que termina para o pênalti, ele está correto. Mas a origem antes, a regra é bem clara. Se tem uma segunda bola no setor envolvido da jogada, ele deve parar o lance. Uma bola estava próxima da outra. Quando o Barreto vira, o jogador do Flamengo estava com o controle da bola e tinha outra bola na frente dele. Essa é nossa reclamação. O árbitro teve tempo e iniciou ele. Teve 5, 6, 10 segundos olhando a bola. Ele está de frente. Ele deveria ter parado o lance. A segunda bola está no setor da jogada. A nossa reclamação é essa, a gente sente que ele se equivocou. O pênalti está na regra, é inquestionável. A gente não sabe qual foi a intenção do Barreto naquele momento. Mas eu acredito que o árbitro poderia ter parado a jogada, concluiu Cláudio. Notícias do Flamengo sobre o pênalti. A jogada que originou o segundo gol da vitória do Flamengo contra o Criciúma neste sábado 20 causou muita discussão. Afinal, o lance contou com um feito inusitado e chamou a atenção de todos os amantes do futebol. Um defensor acabou chutando uma bola na outra dentro da grande área, atrapalhando o adversário e originando um pênalti. Essa segunda bola, segundo a regra, é considerada como um objeto. Toda vez que usa um objeto e arremessa contra o adversário ou na bola do jogo, é tiro livre direto. Como a bola estava dentro da área, o pênalti foi marcado com base na regra. Conforme a regra, o jogo só é paralisado se a segunda bola interferir. Assim, nesse caso, só houve a interferência a partir de uma ação proposital do Barreto, do Criciúma. Após o duelo entre Flamengo e Criciúma, o volante Barreto foi para a zona mista, destinada para a imprensa e comentou sobre o lance em que se envolveu, onde o rubro-negro acabou ganhando um pênalti. Foi um lance bizarro. Foi instinto. Eu chutei a bola na outra para o juiz notar que tinha 2 bolas em campo. Eu não sabia que seria pênalti. Se eu soubesse, não teria feito isso com certeza, disse o atleta do Criciúma. Companheiro de Claudinho manda real sobre ida do brasileiro para o Flamengo. O Mengão segue buscando novos reforços para o restante da temporada. Novela entre Flamengo e Zenit. O Flamengo continua em negociações com o Zenit, Rus, para contratar o meia Claudinho. Em meio a mais um episódio da negociação, ao jornal Championa, o ala esquerdo Andrei Mostovoy, companheiro do brasileiro na Rússia, comentou sobre o assunto. Se Claudinho e Wendel vão sair, o clube certamente vai querer encontrar um substituto. Tudo isso vem das notícias. Eu não sei mais do que você. Ninguém dá nenhuma informação privilegiada, risos, disse o colega de time do alvo rubro-negro. Anteriormente, o clube pediu uma contraproposta de 109,7 milhões de reais, e o rubro-negro aceitou. No entanto, mesmo assim o Zenit recuou e travou o desfecho. Agora, o atual time de Claudinho busca uma renovação de contrato com o meia brasileiro. Além disso, o time inscreveu o jogador no campeonato russo, que começou no último sábado 20. Contudo, na vitória por 4-0, o time de São Petersburgo não chegou a convocar o atleta. Segundo o jornalista brasileiro Fábio Aleixo, o meio-campista está com uma lesão na parte posterior da coxa. Diretoria rubro-negra no mercado. Enquanto isso, o presidente do Fla, Rodolfo Landim, vem trabalhando internamente e montou uma estratégia ousada para a captação de jovens talentos. Com isso, deve seguir o exemplo da Europa, buscando a captação de jovens africanos.
Em contraponto, a gestão vê seus jogadores se tornarem alvos de outras equipes para o decorrer da temporada. Dentre eles o goleiro Matheus Cunha, que despertou o interesse do PAOK da Grécia.